do rei 18. Ezequias reina de Judá. E sucedeu no ano terceiro de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Davi seu pai. E ele tirou os vasos, quebrou essa tábua, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços, serpente, metal, que Moisés fizeram. Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Nezutã, no Senhor Deus de Israel. Confiou na maneira que depois dele não houve que lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem outros que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía e conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. E ele feriu os filisteus a Gaza, como também o seu termo, desde a torre de Atalaia até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Eliá, o rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e cercou, e tomou o fim de 3 anos. No ano 6º, Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria, e fez habitar em Alá e Hebron, junto ao rio Ligosa, na cidade dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem o fizeram, Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 10º, quando o rei de Ezequias subiu, Senaqueribe, rei da Síria, contra toda a cidade fortificada de Judá, e os tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria a Laquim, dizendo: Pequei, retira-te de mim tudo o que me impuseram. Suportarei então o rei da Síria. Impôs a Ezequias, rei de Judá, trazendo talento de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se encheu na casa do Senhor e no tesouro da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro da porta do templo do Senhor, batendo de que Ezequias, rei de Judá, as cobriu e deu ao rei da Síria. Contudo enviou o rei da Síria Tartate, Sebserias, Rasbaque, de Laquim, com grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, subindo, e vieram a Jerusalém. E subindo, vindo eles, pararam ao pé da Aquetor, da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. E chamou o rei da Síria Eliaquim, filho de Eliacai, mordomo de Sebenai, escrivão, a Joá, filho de Asaf, Chansalé, Rasbaque, e disse: Ora, diz Ezequias, assim diz grande rei da Síria, quem confiança é este em quem confia? Disto, porém, são palavras só de lábio. Há conselho, pode para a guerra, em que, pois, agora confia, em quem contra mim te revela? Eis que agora tu confia naquele bordão de carne quebrada no Egito, no qual se encosta, entra ali pelas mãos, e apura assim Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Se, porém, disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujo altares Ezequias tirou, dizendo: Judá e Jerusalém, perante este altar vos inclinarei em Jerusalém? Ora, pois agora refém o meu senhor, ó rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puder dar cavaleiro para eles. Como, pois, farei virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando tu confia no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, sobe eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para destruir o Senhor? Me disse: sobe contra essa terra, destruir. Então disse Eliaquim, filho de Eliaque, Semená, Joá e a Rasbaques, rogando-te que fale aos teus servos em Síria, porque bem entendemos, não nos fale em Judá, ao ouvido do povo que está em cima do muro. Porém Rasbaques lhe disse: porventura mandou-me meu Senhor, somente o teu Senhor, a ti para falar esta palavra, e não antes homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco, com os seus exércitos, e
beba a sua urina? Rasbaque, pois, se pôs em pé e clamou alta voz em judaico, dizendo: ouve a palavra do grande rei da Síria. E assim diz o rei: não se engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar das suas mãos. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor esta cidade, e não será entregue na mão do rei da Síria. Não dei ouvido, Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei outro trato comigo, vinde a mim, e com cada um da sua vida e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. E até que venha vos levar para uma terra como vossas terras de trigo, de moço, terra de pão e de vinho, terra de oliveira e de azeite de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não dei ouvido a Ezequias, porque vós engana, dizendo: o Senhor não nos livrará. Porventura os deuses das nações poderá livrar cada um das suas terras das mãos do rei da Síria? O que é feitos os deuses de Amatá e Arabá? O que é feitos os deuses de Sevará e Aná e Vá? Porventura livra Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra que livra as suas terras das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandou o rei havia dizer, não lhe respondeu. Então Eliaquim, filho de Eliaquim, Rodão, Seba, escrevia já o filho de Asaf, o cronista, e vieram a Ezequias com as vestes rasgadas. Aleluia, Jesus, glória seja dada ao santo nome, né? Essa palavra aqui, ela está falando, né, que o rei se levantou contra todos os reis, né? Então, assim como ele destruía, ele achava que ele também poderia destruir aquele reino, que era um rei escolhido por Deus, né? E na verdade se viu o próprio Deus, né? Que era o rei Ezequias. É verdade. Porque quando o Senhor levantou ele ali, ele saiu quebrando, né? Foi o rei que saiu quebrando todos os ídolos que os outros reis tinham levantado contra o Senhor, né? E ele servia verdadeiramente ao Senhor, né? E esse rei, ele foi tomando todos os reis, né? E aí ele também mandou essa palavra para Ezequias, né? Que ele ia entrar também, ia levar o reino dele a cativo, né? Mas Ezequias, ele confiou no Senhor, né? Aleluia. Os outros reis não tinham um Deus para confiar tão grande, né? É verdade. E o nosso Deus. Por quê? Porque todas as coisas nós devemos esperar nele, né? Que nem já foi falado nesta noite, né? Porque se a gente contar as bênçãos que ele já fez na nossa vida, são grandes. Então não adianta nada se levantar contra o povo de Deus. Porque Deus, ele é o Deus que faz todas as coisas pelo povo dele, aquele que clama a ele, né? E aqui, aquele rei se levantou, né? Na verdade, era aquele 18. Ele foi 18, né? Isso. Assim. E contudo viu o rei da Síria, E ali aquele rei da Síria foi enviando, né? Foi enviando um mensageiro para falar, né? Que ia destruir as cidades, né? E ali Ezequias ele se preocupou na hora, mas ali ele rasgou as suas vestes, né? Ele clamou. É verdade. Aleluia. Porque ele sabia que aquele rei estava passando e estava invadindo muitas cidades, destruindo muito rei, né? E ali ele clamou ao Senhor, né? E aqui ele fala, Ezequias diz o grande rei da Síria, que confiança é esta em quem confia? Meu Deus. E aqui o rei mandou uma mensagem, né? Perguntar que confiança era aquele que ele tinha, né? Porque ele não estava se preocupando, né? Naquilo que o rei tinha enviado para ele. Aleluia! Porque ele sabia que ele tinha um grande Deus, né? Ele sabia o poder de Deus, que se ele clamasse, Deus ia responder. Por quê? Porque de outro tempo, ele saiu destruindo aquilo que os outros deuses que vieram antes, os outros reis vieram antes, construindo contra a palavra do Senhor. Os altares, eles fizeram para dar outro tipo de Deus. Ezequias veio destruindo aqueles altares. É verdade. E levantou um novo altar para o Senhor. Aleluia. Guiou aquele povo no caminho do Senhor, né? Então ele sabia que Deus na hora certa ia livrar ele, né? E ali aquele rei manda aquela mensagem, né? Dizendo, porém são palavras só de lábio. Aconselho, pode ir para a guerra, que pois agora confia, né? E aquele rei ele perguntou e confia. Aqui ele fala, esse que agora tu confia naquele bordão de cana quebrada no Egito, a qual se abre e se encosta, entrar-lhe pelas mãos e furar assim Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confia. Se porém disser no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse, aquele cujos altares Ezequias tirou, dizendo, Judá e Jerusalém,
perante esse altar vos inclinou em Jerusalém? Ora, pois agora, refém ao meu senhor, rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puder cavaleiro para eles. Como, pois, farias vir o rosto de um só príncipe, dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros dos cavaleiros, né? E é por isso que a gente não deve confiar em ninguém. A nossa confiança tem que estar só em Deus, né? Porque aqueles reis ali, eles iam confiando nos outros reis, eles não confiavam no próprio Deus. Aleluia, é verdade. Por isso que eles eram derrotados, né? Agora, pois, sube porventura sem o Senhor contra este lugar para destruir o Senhor. Me disse, sobe contra esta terra e destrói. Então disse Eliaquim, filho de Eliabe, Sebená, Joá, Rasbaque, Rogamagá, que fala o teu servo em Síria, porque bem entendemos, não vos faleis as judaicas aos ouvidos do povo que está em cima do muro, né? Por quê? Porque Deus, ele não pode livrar aqueles que estão em cima do muro. É verdade. Ele livra aqueles que estão esperando nele. É dessa maneira. Que está buscando ele, Confia né? nele, é E verdade. aquele povo ali, ele estava em cima do muro. E aqui, porém, ele fala, porém Rasbaque lhe diz, porventura mandou-me o Senhor, somente ao teu Senhor a ti para falar essa palavra, não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco coma os seus exercimente e beba a sua urina. Olha que humilhação ali falando, né? É. A Rasbaque, porém, se pôs em pé e clamou em alta voz. Judá, dizer, ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim disse o rei, não vos engane, Ezequiel, porque não vos poderá livrar das suas mãos, né? E aqui aquele rei humilhou, ele falou que eles não podiam se enganar, porque eles não podiam livrar das mãos deles. Só que eles não sabiam, né, que Ezequiel tinha um grande Deus, né? É Deus. Que é o rei dos reis. É verdade, Aleluia. E a gente É dessa também maneira. tem que ter na nossa vida esse rei dos reis sobre a nossa vida. Glória. Porque ele não poupou nem o filho dele, amado Jesus Cristo, deu ali naquela cruz do Calvário, de melhor por amor a minha vida e a tua vida, né? Então tudo ele faz por nós, basta que nós cremos nele, que nós busquemos de coração. Eu E creio. obedeça a ele, de tudo aquilo que Eu está creio, dentro de meu nós Glória a também. Deus, Ô, glória, aleluia. E aqui ele fala, nem tão poucos os fáceis aqui, é confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor desta cidade. Não será entregue na mão do rei da Síria, né? E aqui ele fala para Ezequiel não confiar no Senhor, né? Muitas vezes as coisas vêm também, né? Para tirar nossos pensamentos do Senhor, nos afastar, né? Mas a gente tem que saber que só Ele pode nos livrar de qualquer adversidade da nossa vida que vier na nossa vida. É Deus. Aleluia, Jesus. Não dê ouvido, Ezequiel, porque assim diz o rei da Síria, fazei um trato comigo, vinde e me coma de cada um da sua vinha, da sua figueira e beba cada uma das águas da cisterna, né? E aquele rei ali, ele queria fazer um trato com ele, né? Mas ele não aceitou. Até que eu venha vos leve para uma terra como vossa terra de trigo e de mosto. E aqui ele ofereceu, né? Terra de trigo, de mosto. Ele ofereceu 1000 maravilhas, né? E assim também o inimigo, ele na nossa vida, ele ofereceu verdade. 1000 maravilhas na nossa vida. É dessa né? maneira. Mas na verdade, quem tem o de melhor para dar para a minha vida, Ô, glória. a vida é o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Ele não tem nada para nos oferecer, mas Deus, ele tem o de melhor para nos oferecer, né? Por quê? Porque quando ele nos alcançou um dia, nos tirou dali do mundo, né? Para que nós servisse a Ele e confiasse nele, né? E não em nós mesmos, porque muitas vezes nós confiamos, queremos fazer da nossa vontade, do nosso jeito, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, não sabemos de nada. Aqui ele fala, porventura não há deuses das nações, poderá livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Aí ele pergunta aqui, será que não houve Deus nas outras nações também para livrar do rei da Síria, né? Porque eles achavam que aquele rei da Síria era um rei que tinha mais poder, né? Porque eles não conheciam o rei dos reis, que era o próprio Jesus. É, Jesus. Glória a Deus. E mesmo assim, hoje em dia, né? As pessoas se pegam em muitas coisas, né? Idolatra muitas pessoas, mas esquece que o rei dos reis É verdade, né? papai. Às vezes adora até o rei dessa Ô, glória. né? Que é o dinheiro, né? Idolatra muito o homem, mas esquece de Jesus Cristo, né? É verdade. E aqui ele fala, que feito dos deuses de Amar. E aqui ele foi falando, né? Que foi feito daqueles deuses lá, né? Que as pessoas confiavam. Quais são eles dentre todos os deuses da terra que livraram as suas terras das minhas mãos? E aqui ele foi pondo, né? Falando
falando quais foi os deuses que tinha livrado, né? Porque ali ele se achava muito poderoso, porque ele também não conhecia, né? O Senhor dos Exércitos, aquele que tinha todo o poder, né? E mesmo assim, as pessoas quando muitas vezes não conhecem Deus, né? Que se apegam em qualquer coisa. Mas a gente tem que se apegar ao Senhor, né? Louvado seja Deus. Porém, falou assim o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandou o rei. Havia dizer, não lhe responderei. Então Eliaquim, filho de Elias, mordomo de Semena, escrevia Joabe, filho de Josafate, cronista, e viera Ezequias com a veste rasgada. E fizeram saber a palavra a Rabaque, né? Então Ezequias ali, ele veio com as vestes dele rasgadas, né? E ali ele se humilhou ao Senhor, né? E o Senhor deu vitória a ele ali naquela guerra, né? E o que é que o Senhor está nos ensinando? Que a gente precisa se humilhar a cada dia. É verdade. Buscar o Senhor. Tudo que se levantar contra a nossa vida. A gente não tem que lutar com as nossas forças. Mas a gente tem que lutar com a força da oração. Com a força do jejum, de buscar o Senhor, de colocar na mão deles. Porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se eles não fizerem, né? Então, no dia da nossa adversidade, no dia da nossa enfermidade, no dia da nossa dificuldade, também nós íamos se rasgar diante do Senhor. Nós íamos se humilhar, nós íamos buscar, nós íamos saber o que Ele tem feito até aqui por cada um de nós, né? Porque em outro tempo Ele nos tirou do mundo, da cegueira, porque nós não conhecíamos o Senhor. Então nós vivíamos na dor e no sofrimento. E quando a gente passa a conhecer Ele, Ele quer mudar a nossa história. Ele não quer que nós vivamos mais na dor e no sofrimento. Aleluia! Ele fez com todos aqueles que receberam. Glória! Grande coisa Ele fez, né? Se a gente olhar a história de Moisés ali, É verdade. quando Moisés nem era nascido, o Senhor já tinha um plano na vida. Meu Deus! Ele, por mais que aquele rei tentou matar Moisés, mas Deus foi dando vitória É a dessa Moisés. maneira. Glória a Deus, aleluia. Deus foi dando vitória a Moisés. Se a gente olhar para todos aqueles que o Senhor chamou um dia, grandes coisas o Senhor fez. E grandes coisas também o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o teu E grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Eu creio. Se a gente Aleluia! obedecer a Ele, né? Porque o segredo está na obediência e no buscar a Ele. Porque a palavra dele fala que aqueles que buscam Ele têm vitória, né? Aqueles que obedecem, Ele faz grandes coisas, né? E como Ele fez ali, quantos servos dele ali, né? Quando Ele levantou Davi ali, né? Que ninguém dava nada ali. E ali o que Ele fez pela vida de Davi. E ele não muda o mesmo rei que ele é. Davi era tão pequeno ali, ninguém dava nada por eles, né? E assim somos nós todos que eles também alcançam, né? Ninguém dá nada por nós, mas se a gente buscar o Senhor, É verdade. Ele faz por a gente. Ele já fez e Ele continua falando. Eu creio. Porque Ele não muda. Eu agradeço a minha vida.